Boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso seminário, a gente vai trazer algumas questões sobre o tema da individuação. Algumas pessoas já perguntaram durante o debate sobre individuação. Só para reforçar, a individuação ela não é uma diluição em Deus, no panteísmo, ou seja, no cosmos. A individuação é uma integração, não diluição. Integração representa aquilo que foi colocado, nós nos tornarmos inteiros, integrados em nós mesmos, e, claro, essa integração participa, num futuro muito distante, dessa comunhão com Deus, quando Jesus afirma, eu e Deus somos um só. Vai ser um processo longo, né? Então, o que eu trouxe para vocês são alguns elementos que Joana aborda sobre o tema, já que esse tema é o tema central do Jung, da vida do Jung. Todo o processo psicológico do Jung é movido pelo conceito de individuação, que é a realização do self, e da qual Jung tomou a figura do Cristo como a imagem, e o processo do Cristo também como um modelo arquetípico da individuação. Quando Jung diz que todos nós vamos viver o que Cristo viveu. Não no sentido de uma imitação do Cristo, mas que aquelas situações da qual Cristo testemunhou em nossas vidas, de alguma maneira vão participar também do nosso processo psicológico. Os temas arquetípicos da qual Cristo nos apresentou, por exemplo, o tema do sacrifício, o tema da crucificação. O Jung vai dizer que em algum momento da nossa vida nós vamos estar crucificados entre os opostos. Então, cedo ou tarde, na nossa trajetória terrena, em algum momento nós vamos viver essa experiência da crucificação. E assim por diante. Então, temos no modelo do Cristo essa dinâmica e esse processo traduzido psicologicamente por Jung. E Joana, no livro Em Busca da Verdade, volume 15, vai trazer essa ideia que todos nós vivemos a partir da busca de um significado, de um sentido. Toda existência humana é baseada nesse mito do significado, nessa condição inerente a todos nós seres humanos, que é buscar, consciente ou inconscientemente, um significado para a nossa vida. E isso está na base da ideia de individuação. Então, Joana vai colocar exatamente isso, que essa busca de sentido representa, então, esse processo da individuação. Tanto é verdade que Jung vai dizer, ninguém pode viver sem Deus. A gente pode escolher apenas o Deus da qual tu quer devotar o teu interesse. E Deus, para Jung, do ponto de vista psicológico, seria a experiência de maior valor em nossa vida. Fazendo essa relação direta com a ideia de um significado. Algo que é de máximo valor para a nossa alma. Da qual nossa alma se situa, busca referência e da qual ela almeja de alguma maneira. Então, o Jung vai dizer também que toda alma é naturalmente religiosa. Assim, a gente vai projetar esse self e esse significado, essa busca de sentido, em qualquer coisa que para nós seja de máximo valor. Esse vai ser o nosso Deus. Pode ser a própria vida, pode ser um ideal, pode ser o sexo, o dinheiro, o carro esportivo, mas em algum lugar, de alguma maneira, a gente vai viver essa relação com o divino e essa busca de sentido. As pessoas que estão numa inconsciência muito grande vão buscar essas coisas ainda numa realidade material.
As que já têm uma consciência maior, já vão buscar isso de uma outra forma, através de valores espirituais. Mas todos nós, sem exceção, buscamos viver uma vida de sentido. O construto psicológico do significado sentido é o conceito mais importante dentro da psicologia junguiana. E aí, a Joana vai afirmar que essa individuação não é, então, uma questão de individualismo. Não é a pessoa ficar individualista no sentido de ser egoísta, né? Porque a gente entende mal. Não, eu tenho que pensar em mim. Então, não importa o outro, eu vou atropelando, eu vou vivendo o meu desejo, essa questão que a gente vê muito na psicanálise, né? O desejo que nos move, então eu vou ver o meu desejo, seja ele hedonista ou não, e Joana vai colocar justamente o contrário, que a busca da individuação é a busca dessa individualidade, e essa individualidade, do ponto de vista espírita, é nos reconhecer como esse self, esse ser espiritual, e viver de acordo com essa consciência espiritual, superando a dimensão do ego. Claro que esse processo, para Jung, né, não tem a ver com a perfeição. Então, Joana também vai trazer essa ideia que a individuação total, ou seja, a ideia de perfeição, de uma plenitude enquanto um espírito puro e já plenamente evoluído, não é um processo que está do nosso tamanho, não cabe ainda na gente. Então, a Joana vai dizer que essa individuação, correspondendo à ideia do Jung, ela passa por um processo que envolve, de um lado, o projeto reencarnatório de cada um. Então, do ponto de vista espiritual, espírita, individuar é cumprir o teu compromisso espiritual. Cada um de nós temos um mito que a gente carrega, algo que, de alguma maneira, é a nossa tarefa, é o nosso desafio, é o nosso compromisso, é algo que nos move, dando sentido à nossa vida. Então, todos nós sabemos que temos, antes de reencarnar, um script daqueles elementos, daqueles conteúdos e daquelas tarefas que cumpre a nós realizar como desafio, como superação, como alguma colaboração para com o mundo. Então, a individuação, de um lado, representa esse compromisso com o nosso projeto reencarnatório, e, de outro lado, ele representa também essa plenitude que é relativa. Assim como a felicidade relativa, a nossa plenitude, dentro da consciência que nós estamos no momento, também ela é mais limitada, ela é relativa, que é um momento de se sentir inteiro. Ser individuado é ser inteiro. Ou seja, ser uma pessoa plena em si mesmo, reconhecendo dentro disso as tuas limitações, reconhecendo os teus potenciais e se responsabilizando por aquilo que nos pertence. Tomando consciência da nossa realidade e vivendo com a maturidade, com o compromisso que isso exige. Tem uma imagem bonita que eu acho interessante da alquimia, que na alquimia a gente passa por vários processos. Começa pela nigredo, que é uma massa escura que foi elaborada pela calcinação, pela queima do metal, que é um momento importante da obra, o início da obra alquímica, da transformação, da transmutação interior. E depois dessa fase da nigredo, vem um processo de branqueamento, que na alquimia chama de albedo, que é chegar no branco, na purificação. E essa fase de chegar no branco é representado na alquimia pela prata. E a prata é interessante porque a prata é um metal que preteja.
Se tu não lustrar a prata, com o tempo ela vai pretejando. E isso é interessante porque na alquimia, a prata, que está ligada também à lua e ao albedo, é a fase da reflexão, de tu se dar um ser psicológico. Tomar consciência e aprender a refletir, simbolizar. Quanto mais capaz de simbolizar e de reflexão, mais rico psicologicamente é o indivíduo. Então, a prata, como a lua, ela reflete a luz do sol. E ela integrou a sombra dentro dela. Mas o fato de a gente integrar a sombra não quer dizer que ela não existe. Então, como a prata, se a gente não dar o viço do polimento, a gente vai pretejar de novo. Então, quando a gente chega numa conquista psicológica da prata, da consciência psicológica de nós mesmos, não tem volta, gente. A gente assume essa responsabilidade de refletir, de avaliar, de se buscar, que é uma forma de não pretejar novamente. Porque a gente sabe, do ponto de vista espiritual, que o espírito não regride, mas ele pode se comprometer. Ele pode pretejar a qualquer momento. Qualquer espírito, vamos ver Alcione, quando vai reencarnar, e que o instrutor, que ela já é um anjo, Emmanuel coloca na introdução do livro, que ele vai falar de um anjo, mas que o instrutor dela orienta e diz, cuidado com o magnetismo da Terra, que tu pode se comprometer. Então, a sombra, a integração da sombra, é um trabalho constante de consciência, de reflexão e de responsabilidade. E Joana, então, vai trazer que esse processo exige um esforço de cada um. E o esforço dentro do nível de consciência, das condições, dos elementos que envolve cada realidade individual. Então, ela diz que esse trabalho, para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade, sem disfarces, hoje a gente falou de tirar as máscaras, assumindo, reconhecendo como realmente cada um é, diz a Joana, sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras. E ela vai dizer, enquanto o self é a expressão da divindade interna no ser humano, nesta busca, a da individuação, deve apequenar-se até a postura do ego, tornando-se consciente da sua condição imensurável da psique, sendo simultaneamente o seu conteúdo mais significativo e real. O que ela quer dizer para isso? Sem ego não há individuação. O self precisa do ego. E Jung vai fazer uma relação direta entre o ego e o self, quando vai dizer que o homem precisa de Deus para existir e Deus precisa do homem para se fazer conhecido. E fazendo uma relação entre o ego e o self, o Jung vai dizer, então, que o ego precisa do self também para existir. Mas o self precisa do ego para se expressar. Então, o ser espiritual, o ser essencial, fundamental que somos, esse ser que, de uma maneira, se liga ao divino em cada um, porque trazemos a centelha divina dentro de nós, se realiza através do ente, do indivíduo. Esse ente é a nossa consciência egóica, é a nossa consciência limitada, é a nossa fantasia reencarnatória. Cada um vai vestir uma fantasia. Eu vou ser homem, vou ser mulher, vou ser pobre, vou ser rico, branco, preto, amarelo, brasileiro, alemão, qualquer que seja a fantasia. Isso tudo são fantasias que a gente vive para o espírito se experimentar. E se experimentando através das fantasias, conseguir realizar o seu potencial, a sua essência, que é
divina. Bem, então, dentro desse processo, a Joana fala da importância dos valores. Desses valores, desses potenciais, de se vir a ser de cada um de nós, porque nós somos seres espirituais, movidos por um sentido espiritual, e que esses valores são logrados, são conquistados por um esforço de superação. Então, por isso que a individuação exige o ego. O ego tem o compromisso com o self de fazer esse movimento, de poder, como um bom servidor. O ego não é o grande senhor da sua casa. O ego não é o comandante. O senhor da nossa casa, do nosso reino interior, porque Jesus diz, há um reino ele está dentro de vós. Esse reino, o grande rei é o self. O grande comandante é o self. Ele é o centro, o início e o final do processo. Mas o ego é o servidor, é o servo que colabora, que acolhe e que tenta, de alguma maneira, expressar da melhor maneira possível a realidade da nossa essência, da nossa realidade espiritual. E isso exige um esforço nosso, de superação, por meio de renúncia, como diz Joana, e por meio dessa compreensão do significado que rege a nossa vida. E diz ela, não se consegue essa meta a golpes aventureiros, sob entusiasmo e exaltações da persona, porém mediante conquistas diárias, lentas, seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, na razão que liberta os traumas e conflitos do inconsciente. Então, de alguma maneira, o trabalho da individuação é um trabalho cotidiano, comum. Como diz Plotino, o segredo da beleza está no detalhe. É no detalhe, é na atitude, nós conosco mesmo, com o nosso dia a dia, como uma forma como a gente se relaciona, de como a gente estabelece nossa relação com a vida, com o outro, como permeia a cada momento a nossa existência. E a partir disso, um mundo se abre. Um mundo de expressão, de criatividade, de realização. E Joana vai dizer que esse caminho da individuação pode se dar em qualquer área e expressão da alma humana. Na religião, na arte, na cultura, na ciência, de qualquer natureza, diz Joana. Porque a meta do espírito é poder pegar os elementos que a vida dá, cada um recebeu no jogo da vida, quando a gente faz um jogo de canastra, de pôquer, tu recebe um número de cartas nas tuas mãos. Tu não sabe o que é. E qual é a tua proposta, se não fazer o melhor com aquelas cartas? Então, esse é o nosso papel, fazer o melhor com as cartas que a vida nos deu. E eu vou trazer alguns exemplos práticos em relação a isso, para a gente pensar alguns aspectos do ego nesse compromisso, nesse esforço para ajudar na individuação. Vou trazer um exemplo taoísta, um exemplo hindu e um espírita. São historinhas breves, só para ter uma ideia desse processo. Na história taoísta, é a história de um monge taoísta que ele se iluminou estudando o movimento dos peixes. Então ele sentou na beira de um lago e durante anos ficou observando o movimento dos peixes. E, observando o movimento dos peixes, ele entendeu todo o movimento do universo. Porque o que está em cima também está embaixo. O que vale para o microcosmo, vale para o macrocosmos. Então, ele analisando a beleza dos peixes, o movimento, as relações, ele foi entrando num processo de comunhão com aquele universo dos peixes e foi expandindo sua mente, se iluminando. E ele estava ali meditando junto aos peixes, como fazia todos os dias, e passou uma pessoa. E olhou para aquele monge e achou curioso, ele tão assim envolvido, encantado com os peixes, e disse para o monge, o que está fazendo aí?
E o monge respondeu: eu estou meditando, porque eu devo a minha vida aos peixes. E o cara disse: eu também. Eu também devo a minha vida aos peixes. E o monge: puxa, que interessante, que bárbaro. Encontrei uma pessoa que tem afinidade comigo, que sabe, a gente troca experiência, então, tu me fala da tua, eu falo da minha. O cara: ótimo, vamos trocar experiência. E o monge, então, começou a falar das relações do universo, das complicações, dos conceitos filosóficos, cósmicos, da relação com os peixes, das questões dos karmas, do yin e do yang, na relação da totalidade da vida. E o cara ficou muito impressionado com tudo que o monge estava dizendo, né? E ficou muito encantado. E aí falou vários dias o monge, e depois de ter dado uma ideia do seu processo, falou para o cara: e você? O que aconteceu contigo, que os peixes foram fundamentais da tua vida? Eu estava quase morrendo de fome, encontrei um peixe e comi. Comi o peixe, e ele salvou minha vida, né? E eu devo toda a minha vida, então, aos peixes. Então, essa historinha taoísta é interessante para a gente não esquecer que a individuação não é só estudar o universo, os mistérios da vida. Exige essa atitude prática com a vida, de poder se posicionar, de enfrentar a vida, de encarar a vida de frente. E muitas pessoas ficam filosofando, meditando, criando teorias, estudando o livro dos Espíritos do Evangelho, trazendo questões exotéricas, esotéricas, isso não sei o quê, né? Querendo saber como é que os mundos funcionam, mas não sabe nem lidar com o seu dia a dia, não sabe conversar com sua esposa, com seu filho, lidar no seu trabalho. Então, essa historinha mostra que, de uma maneira, o estudo sim é importante, mas essa atitude prática, diária, que a vida impõe, da fome, do sacrifício, dos desafios, são fundamentais para a nossa existência. A segunda história é uma história hindu, onde, numa aldeia indiana, tinha um devoto de Shiva. E ele queria se dedicar a vida dele a Shiva. E ele pensou: como é que eu posso dedicar a minha vida a Shiva? Então, eu vou meditar e vou me entregar numa meditação a adorar Shiva. E ele se retirou da aldeia, algum espaço de alguns quilômetros da aldeia, perto da estrada que dava para a aldeia, sentou no chão e começou a meditar. E ele foi meditando, foi perdendo a fome, não mais comia, não mais bebia, e entrou num transe profundo nessa meditação, a ponto de ficar um formigueiro junto a ele, e ele nem sentir a presença das formigas. E ele tinha amigos, pessoas da aldeia que conviviam com ele, e um amigo, porque sempre tem alguém que contar a história, né? Um amigo ia lá visitar ele, para saber como é que ele estava. E falava com ele, mas ele meditava, nem falava, mudo, concentrado, adorando Shiva. Meu amigo: mas tu está conseguindo, hein? Já faz anos que tu está aí. E aí contava um pouquinho da história do fulano, do ciclano. E o cara continuava meditando. E um amigo muito impressionado, né, com o devoto. Inclusive, Shiva ficou impressionado. Tão impressionado com o amor do devoto, que mandou um emissário e diz: tu vai lá, dá um time para ele, dá um descansinho, porque ele está merecendo, e diz para ele que eu estou muito contente com ele. E que ele pode, então, fazer uma pergunta para mim, que eu vou responder através de ti. E foi lá o emissário de Shiva. Quem estava lá junto? O amigo, né? Porque alguém tem que contar depois, né? Então o amigo estava lá, e de repente o emissário de Shiva se apresenta com toda a sua pompa e glória, e diz: eu sou o emissário de Shiva. Shiva está muito contente com a tua postura, com a tua devoção, tanto que vai te permitir fazer uma pergunta e ele vai responder. E o amigo: o emissário de Shiva, meu Deus, que glória, que coisa mais fantástica, né? E o cara, então, poxa, estou conseguindo, estou indo, estou no caminho certo, né?
Daí o devoto ficou muito feliz com a presença de Shiva e meditou, porque é uma pergunta, não é qualquer pergunta, né? É a pergunta da vida. E ele meditou e por fim, fez o questionamento. Eu estou meditando aqui, adorando Shiva em amor e dedicação constante. Quanto tempo ainda eu vou levar para poder me iluminar? O emissário de Shiva pensou um pouquinho. Tinha uma mangueira frondosa, aquelas mangueiras da Índia, cheia de folhas. E ele falou, está vendo aquela mangueira lá longe? Sim, estou. Conta quantas folhas tem naquela mangueira, que é o número de encarnações que tu vai precisar para se iluminar. Claro, o cara já começou a sentir as formigas, começou já a pensar se valia a pena continuar lá sentado. Mas, tudo bem. Ele estava... E o amigo falou, puxa, que maravilha! E aí, naquele impulso infantil do amigo que está ali, ele falou, e eu? Quantas encarnações eu vou precisar? Né? Daí o mensageiro Shiva, puxa, coitado. Mas ele é amigo tá aqui, ele que vai contar a história. Eu vou responder para ti também. Daí, tu está vendo aquela mangueira? Falou da mesma árvore. Tu conta as folhas daquela mangueira, que é as encarnações que tu vai precisar para se iluminar. A mesma resposta. E o amigo, diante da resposta do emissário, disse, o quê? Quer dizer que um dia, em algum momento, eu vou me iluminar? E a alegria dele foi tão grande que ele se iluminou naquele momento. Então, vocês vê também nessa historinha que não adianta só a disciplina do ego. O devoto de Shiva ali, né, rezando todo dia, rezando o terço, o evangelho no lar, né, decorando, né, as preces de Caritas, né, tudo isso é importante, é claro, né, o devoto está lá, é sincero da parte dele, Shiva está contente, mas não adianta isso. Então, esses aspectos formais, tem muita gente que fica num movimento formal da vida, buscando fora de si, através de processos de disciplina. A gente vê o irmão Jacó, do livro Voltei, que passa uma encarnação toda dando palestra na casa espírita, e quando desencarna, é um terror a situação dele. Então, a gente vê que a individuação precisa de uma entrega de coração. Essa abertura que o amigo dele, que não estava disciplinado, que não estava comprometido com Shiva, mas a sinceridade de coração, a alegria dele, a entrega dele foi tanta, e a consciência que ele tomou, que ele ia individuar, foi de tanta gratidão, que naquele momento ele se iluminou. Então, o processo de individuação, o processo de disciplina é um processo de buscar formas, de buscar conhecimento, sim, envolve estudo, envolve trabalhos formais conosco mesmo, envolve, mas a gente não trazer para o nosso coração, nada disso resolve. A terceira história que eu vou contar é a história tão espírita. Peguei uma historinha do Chico e outra do Divaldo. Chico tinha um cachorrinho que era uma das únicas companhias, se não a única que ele tinha. Imagina o Chico, que atendia milhares de pessoas, e não tinha uma pessoa que podia ouvir ele. Uma pessoa que tinha que acolher milhares de pessoas, e depois voltava sozinho para sua casa, e tinha que ainda trabalhar para os espíritos, porque ele era um escravo dos espíritos também, né? Então, coitado, não tinha folga. Mas ele tinha um cachorrinho para ele poder se emocionar, para poder se relacionar, para dar afago, receber um carinho, uma atenção. Então, aquele cachorro era tudo para o Chico. Tudo de bom. E a vizinha maravilhosa dele resolve matar o cachorro. Não sei se por inveja,
Não sei porque ela queria ser o cachorro. As coisas de projeção que a gente vê em psicologia, essa bobagem de projeção, né, que a gente vê em psicologia. Não sabemos o porquê, mas o fato é que ela matou o cachorro do Chico, envenenou o bichinho. E Chico sabia que foi ela. E ficou muito magoado. Ficou magoado porque ficou sentido, porque não tinha razão nenhuma para se fazer isso. Né? E ele então comenta com o Emmanuel: puxa, Emmanuel, eu estou com uma dor no coração, estou com uma mágoa, como é que eu me livro disso? Eu não quero ficar pensando, eu quero perdoar essa pessoa, mas ela me feriu. Né? Eu tenho, né, saudades do meu cãozinho, era a companhia que eu tinha. Emmanuel: sim, tu não pode ficar com essa mágoa. Tu tem que realmente superar ela. E então o Chico pergunta: o que eu posso fazer? E então Emmanuel diz: tu pergunta a coisa que ela mais quer na vida. Mas não é qualquer coisa, a que ela mais quer na vida. E depois tu compra para ela. E o Chico, como era obediente, perguntou para ela, assim, como se quisesse nada: e aí, qual é teu sonho? Tem alguma coisa que tu quer? E ela falou: eu gostaria muito de uma máquina de costura. E Chico não tinha dinheiro. Mas foi lá e comprou a máquina de costura, pagou em 200 vezes, se endividou, coitado, sem cachorro, sem dinheiro, e dando uma máquina para a mulher, né? Coisa de Emmanuel, né? E aí, quando ele entregou a máquina de costura para a mulher, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que abraçou o Chico com tamanho amor e reconhecimento, que ele sentiu um fluido envolvendo ele, da cabeça aos pés, e toda a mágoa, toda a dor que ele sentia foi embora. Então, a gente vê, né, meus irmãos, que uma das coisas mais importantes da individuação é o sacrifício do ego. Abrir mão do ego. O ego não quer abrir mão. O ego quer fazer as coisas dessa maneira, mas o self quer daquela maneira. O ego quer entender as coisas desse jeito. É o meu, é o teu, mas ele me fez isso. A gente pensa pelo ego. Eu, meu. E a lógica da individuação não é uma lógica do ego. E o ego tem que estar realmente em condições de abrir mão do seu próprio desejo, da sua vontade, e sacrificar, muitas vezes, em favor do que é maior. O pequeno, a pequena personalidade que é o eu, tem que servir ao grande eu, que é o self. E uma última história, é a história de Divaldo, quando ele era pequenininho, já tinha vidência, enxergava os espíritos, e a espiritualidade apresentou para ele o Jaguaraçu. O Jaguaraçu era uma criança de 5 anos, um índiozinho, Jaguaraçu, que quer dizer onça grande. E Divaldo conta que, porque ele era uma criança muito solitária e não tinha muitos amigos. Então, esse Jaguaraçu aparecia todos os dias na casa do Divaldo, para brincar com o Divaldo. Só que é um espírito, o Divaldo não sabia que era um espírito, apesar que era uma criança de corpo, carne e osso, né? E o Jaguaraçu, então, brincava muito tempo com o Divaldo. E uma das coisas que o Jaguaraçu gostava de brincar é jogar corrida numa árvore. Disputar a corrida até uma árvore que tinha no quintal da casa do Divaldo. E, claro, o Jaguaraçu sempre ganhava a corrida, porque ele é espírito, né? Ele pensava, já estava na árvore. E o Divaldo nunca ganhava. Bem, por que eu estou trazendo essa história do Divaldo? Porque tem duas coisas importantes nessa história, do ponto de vista da individuação. A primeira é que o self é um grande amigo do ego. O self, com uma sabedoria interna, está sempre colocando na nossa vida elementos de amor que preencham a nossa necessidade em relação ao nosso mito pessoal, ao nosso projeto reencarnatório. Está sempre oportunizando coisas novas. Como um amigo da alma está nos acompanhando, inspirando, trazendo símbolos novos, sonhos, projetos, intuições e coincidências significativas na nossa vida, para que nós, como ego, despertamos
temos consciência, intuição do nosso caminho. Ele é um grande amigo, mas é um amigo sábio. Jaguaraçu nunca deixou o Divaldo ganhar a corrida. Por que será? Talvez, nessa simples brincadeira de criança, teria um grande exercício espiritual para Divaldo, de esforço, de tentativa, mas não de vencer. Mas nunca deixar de brincar e de tentar. Então, até a brincadeira de criança, trazido como um presente da espiritualidade para o Divaldo, através do índiozinho Jaguaraçu, é um exercício para o ego, que brinca, que anseia, mas quem vence é o índiozinho e não ele. Então, meus irmãos, para encerrar, a gente pode dizer que cada indivíduo, cada pessoa é portador de sua própria programação existencial, como diz Joana de Lande, trabalhando pelos recursos que tem, das conquistas que ele já trouxe do seu passado, e em favor dos potenciais que carregamos dentro de nós. E ela diz que todo o nosso esforço deve ser direcionado em favor da superação dos nossos impulsos instintivos, porque a nossa individuação vem de lá, desde que a gente saiu da mona divina, passa pelo reino mineral, vegetal, animal, desperta como indivíduo no homem e se realiza na angelitude. E a gente não venceu nem ainda nossos impulsos animais. Como é que a gente quer chegar à perfeição se a gente acha que nem cachorro louco? Ou que nem uma jiboia que come enlouquecida, depois não pode nem se mexer, né? Então, a gente tem muito uma natureza ainda, uma bicharada da gente, nem a gente ainda, né? É um princípio de gente. Tem um monte de bicho da gente que a gente tem que organizar, educar, né? E a gente quer ainda chegar na individuação como perfeição. Então, esse trabalho de reconhecer nossos impulsos, nossos instintos, nossas tendências, e trabalhar os nossos sentimentos. Porque Jung vai dizer uma coisa bem importante. As pessoas não têm consciência dos seus sentimentos. Ele vai dizer mais do que isso. Ele vai dizer que as pessoas nem sabem que têm sentimentos. Que dirá ter consciência dos sentimentos. O nosso sentimento ainda é muito rudimentar. Ele é muito primário. A gente tem emoções, a gente tem reações, a gente tem comportamentos, mas nossos sentimentos estão lá escondidos, como uma joia preciosa que precisa ser lapidada e ser revelada em nós mesmos, no nosso coração. Então, o trabalho com o nosso sentimento, que se faz na caridade, que se faz no sair de si, que a Joana coloca, que foi trazido hoje, o cair em si e depois o achar-se, que o Alexandre colocou, para a Joana é muito sair de si também. A pessoa que fica fechado nela não individua. Ninguém individua vendo televisão ou no WhatsApp. A gente tem que ir para a vida. E vida é relação, o universo é relação. A lei de amor é a lei que move o universo. Tudo está em relação no universo. As estrelas, a natureza, o ecossistema, tudo se relaciona. Então, é na relação que a gente vai individuar. E relação é um exercício de sentimento. E outro nome que Joana dá para Deus, em vários momentos da obra dela, ela vai se referir a Deus como a verdade. Deus é verdade da qual todos nós iremos chegar. Se Deus é sinônimo de amor e sinônimo de verdade, individuar é viver a nossa verdade essencial. E a nossa verdade essencial, o que é? Amar. É viver esse amor. Na medida que a gente se desdobra e se abre para o amor, vivendo no amor, vivendo para o amor, servindo o amor, nós estamos individuando. E por isso que tão sabiamente, no Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Fora da caridade não há salvação. É tão simples, né?
gente nem precisa fazer seminário de psicologia, porque é só tá lá no Evangelho. Mas a gente lê, e é difícil a gente assimilar. Então, o que falta para nós é vergonha na cara, na verdade, né? Não é entendimento, né? E a proposta da Joana, quando ela confessou para Divaldo o porquê da série psicológica, ela disse para Divaldo: meu filho, a minha intenção com a série psicológica é buscar uma nova linguagem para os espíritas em favor da reforma íntima. Porque os espíritos estudam muito, pesquisam muito, mas eles estão atrasados na sua reforma íntima. Eles não assumiram esse compromisso com Jesus. E o meu esforço com a série psicológica é que a gente possa realmente trazer para a consciência das pessoas, dos espíritos em especial, esse compromisso com a reforma, com a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, da transformação interna. Então, é só isso que a gente precisa. Trabalho, amor. Tem numa plancha da alquimia, já que a gente falou em alquimia, eu me lembro do Mutz Liber, que é um livro de mudo de alquimia, só de imagem, mas só tem uma frase que está lá, que está o alquimista, a Soro Mística, trabalhando, que diz: lê, relê, ora e trabalha que encontrarás. Então, essas são algumas ideias da individuação para vocês, que é um processo de uma meta que não termina, é uma meta que está em direção às possibilidades do ser, mas que envolve, acima de tudo, parece movimento autoiluminativo, daquela experiência da Joana, do estado luminoso. O luminoso como uma experiência daquilo que é a experiência do divino na gente, aquilo que não cabe em nós, de tão grande que é. E por isso que é uma experiência, de um lado, fascinante e terrificante, de outro lado, do ponto de vista emocional. Que essa presença luminosa em nossa vida se faça em cada momento. Porque o sagrado está em cada coisa. Está numa pedra, está numa árvore, está no nosso irmão. Porque o divino está em cada lugar. E se eu puder reconhecer em cada ser, em cada pessoa, em cada situação, a face de Deus me sorrindo, então eu estou no caminho da individuação. Era isso. Obrigado.